Bem-vindo ao Kardec Podcast. Aqui você encontra a doutrina dos espíritos apresentada nas obras de Allan Kardec. Olá, meu nome é Daniel e hoje falaremos sobre previsões, revelações e conhecimento do futuro. Esse assunto é encontrado a partir da questão 868 do Livro dos Espíritos. Em princípio, o futuro lhe é oculto e somente em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que se algo deve acontecer, não precisaria se preocupar ou então procuraria dificultar. Quando é permitido, este conhecimento prévio tem a finalidade de que a ação colabore com a realização do fato, visto que a revelação poderá servir como prova diante da perspectiva de um acontecimento. Poderá despertar bons ou maus pensamentos, sentimentos e ações ao lidar com a crença que está por acontecer. Quanto mais se reflita sobre as consequências que resultariam para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê o quanto a providência foi sábia ao ocultá-lo. A certeza de um acontecimento feliz mergulharia o ser no comodismo e a de um conhecimento infeliz no desencorajamento. Em um ou outro caso, suas forças estariam paralisadas. Por esse motivo, o futuro não é mostrado senão com um fim que se deve atingir por seus esforços, mas sem conhecer o processo pelo qual se deve passar para atingi-lo. Perguntas que se podem dirigir aos espíritos é o tema do capítulo 26 do Livro dos Médiuns. Encontramos como subtítulo Perguntas sobre o futuro. Conhecer o futuro é um ponto sobre o qual se insiste sempre em obter uma resposta precisa. Isso é um grande erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se pedir absolutamente uma resposta, ela lhe será dada por um espírito travesso. Deve-se desconfiar dos que se divertem fazendo previsões. Este é um assunto que exige cautela, a menos que a previsão tenha um fim útil e geral. Porém, as previsões pessoais quase sempre podem ser consideradas como apócrifas. São feitas para que espíritos enganadores se divirtam com a credulidade, o medo e a alegria que causam. A providência coloca limites às revelações que podem ser feitas. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é interditado conhecer, tendo como missão vos fazer progredir. Os espíritos levianos, que não têm escrúpulos em vos enganar, indicam dias e as horas sem receios com o resultado. Os espíritos podem até prever que algo ocorrerá, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se cumpriram e que só Deus conhece. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a sua presença e desejo que sempre possamos ser instruídos pelos bons espíritos.